Cena 1. O gancho absurdo. E se eu te dissesse que existem anjos observando pessoas específicas neste exato momento? Não desenhos fofos, não bebês com asas, mas criaturas tão assustadoras que homens treinados para a guerra caíam no chão quando viam uma delas. E o mais estranho, a Bíblia descreve esses seres de uma forma que quase ninguém tem coragem de mostrar, porque talvez o céu seja muito mais misterioso do que você imagina. Cena 2. A primeira quebra. A maioria das pessoas cresceu acreditando que anjos parecem humanos bonitos com asas brancas. Mas quando você abre os textos antigos, o que aparece é completamente diferente. Rodas cheias de olhos, criaturas cobertas de fogo, seres que falam como trovões. E toda vez que alguém via um anjo verdadeiro, a primeira reação não era paz, era terror. Cena 3. O mistério dos olhos. Existe um relato antigo de uma criatura celestial cercada por olhos. Olhos por todos os lados, na frente, atrás, ao redor, como se nada pudesse ser escondido dela. Agora pensa comigo, e se esses olhos representassem algo muito maior? Algo que vê cada decisão, cada mentira, cada intenção escondida? Cena 4. Loop mental. Mas o mais assustador ainda não é isso. Existe um detalhe que quase ninguém percebeu. Alguns desses seres não aparecem apenas no céu. Eles aparecem antes de grandes mudanças, guerras, quedas de impérios, desastres, revelações, como se fossem mensageiros de algo que está prestes a acontecer. Cena 5. Atença-o. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas afirmam ter visto figuras estranhas antes de tragédias. Luzes no céu, sombras observando, sensações inexplicáveis. Coincidência? Talvez. Mas quanto mais você estuda, mais estranho tudo fica. Cena 6. O anjo que matou um exército. Agora segura isso. Existe um relato bíblico onde um único anjo destruiu milhares de soldados em apenas uma noite. Sem batalha, sem aviso, sem chance de reação. Um exército inteiro simplesmente caiu. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se apenas o tinha esse poder, o que seriam os outros? Cena 7. O céu é silencioso. As pessoas imaginam o céu como um lugar silencioso, mas os textos antigos descrevem algo diferente. Trovões, vozes, criaturas gigantes, movimentos constantes, como se existisse uma atividade acontecendo o tempo inteiro acima da compreensão humana. Cena 8. O medo escondido. Talvez o maior medo da humanidade não seja descobrir que estamos sozinhos, mas descobrir que nunca estivemos. Cena 9. O segredo dos querubins. Os querubins não eram bebês fofinhos. As descrições antigas mostram seres gigantescos com múltiplas faces. Humano, leão, águia, touro. Como se representassem forças impossíveis de entender. E, sinceramente, quanto mais você lê, menos parece fantasia. Cena 10. A sensação de estranchar. Sabe aquela sensação de estar sendo observado mesmo sozinho? Muita gente ignora. Mas relatos antigos tratavam isso de forma diferente, como se existisse uma dimensão invisível tocando a nossa o tempo inteiro. Cena 11. O loop mais forte. E existe algo ainda mais estranho. Alguns textos dizem que certos anjos não podem ser vistos normalmente, ou seja, talvez existam coisas ao nosso redor agora que os nossos olhos simplesmente não conseguem perceber. Cena 12. O anjo e o fogo. Quando alguns anjos apareciam, o ambiente mudava. Fogo, terremotos, luz intensa, pessoas tremiam, outras desmaiavam, porque não era apenas uma visão, era como se a realidade inteira fosse afetada. Cena 13. O mistério das trombetas. Existe uma profecia antiga sobre trombetas que seriam ouvidas antes de eventos globais. Agora olha isso, milhares de pessoas ao redor do mundo já relataram sons estranhos vindos do céu, sem explicação.
sem origem identificada. E aí, coincidência de novo, cena 14. A guerra invisível. A Bíblia fala sobre uma guerra invisível acontecendo o tempo inteiro, não entre países, mas entre forças espirituais. E talvez o ser humano esteja no meio disso sem perceber. Cena 15. O medo real. O problema é que a maioria só procura respostas quando algo começa a dar errado, quando a ansiedade chega, quando o vazio aparece, quando tudo desmorona. E talvez esse seja o momento em que as pessoas começam a perceber que existe algo além do físico. Cena 16. A escuridão. Mas nem todos os seres descritos eram bons. Alguns textos falam sobre anjos caídos, seres que atravessaram limites proibidos. E é aqui que o mistério fica sombrio. Cena 17. A curiosidade proibida. Porque existe uma pergunta que muita gente evita fazer. E se parte das influências destrutivas do mundo não forem apenas humanas? Cena 18. O silêncio que assusta. Já percebeu como o mundo moderno tenta transformar tudo em piada? Espiritualidade virou meme, fé virou entretenimento, silêncio virou distração. Talvez porque quanto menos as pessoas pensarem, menos elas percebem. Cena 19. A revelação. E talvez o maior erro seja imaginar que esses relatos antigos eram apenas metáforas, porque povos separados por milhares de quilômetros descreveram criaturas extremamente parecidas, sem internet, sem contato, sem tecnologia. Cena 20. O momento mais forte. Agora imagina isso, e se existirem coisas acontecendo ao seu redor que você nunca percebeu, pequenos sinais, livramentos, sensações, avisos, momentos em que algo parecia tentar te impedir de fazer uma escolha errada. Cena 21. O gancho psicológico. Talvez algumas das maiores batalhas da sua vida nunca tenham sido apenas emocionais. Cena 22. O clima sobe, porque existe algo estranho sobre o ser humano. Mesmo quem não acredita em nada, em momentos extremos olha para o céu. Cena 23. Atença ao final. E se os textos antigos estiverem certos, então, o mundo invisível não está distante. Ele está próximo, muito próximo. Cena 24. O questionamento. Talvez a pergunta não seja, os anjos existem? Talvez a verdadeira pergunta seja, por que tantas pessoas sentem que existe algo observando o mundo inteiro? Cena 25. O clímax. Porque no fim, o maior mistério nunca foi o universo. O maior mistério sempre foi aquilo que existe além daquilo que conseguimos enxergar. Cena 26. Fechamento emocional. E talvez algumas respostas que você procura há anos não estejam apenas no mundo físico. Cena 27. CTA de retenção. Se esse vídeo apareceu para você, talvez não tenha sido por acaso. Cena 28. CTA de comentários. Comenta aqui embaixo. Você acredita que existe um mundo invisível ao nosso redor? Cena 29. CTA de engajamento. E envia esse vídeo para alguém que ama mistérios bíblicos. Cena 30. Final cinematográfico. Porque algumas verdades, quanto mais você ignora, mais elas se aproximam.